Iniciei a gravação. Show. Gente, vocês viram que a aula, ela é uma aula muito prática, né? A partir de agora, a gente vai sair um pouco só daquela teoria toda que vocês passaram, né? Braba, pesada, mas necessária. Tão necessária que simplificou muito essa aula, né? Aí vocês puderam ver algumas dúvidas que vocês tinham na semana passada sobre técnica incremental. Vocês viram que a resina, ela depende muito daquela teoria pesada que a gente passou antes. A adesão, como é que é composta a resina, para que serve cada uma delas, né? E a partir de então, as aulas vão ser muito baseadas no que nos aparece. Por exemplo, classe 1, classe 2, posterior. Tá? Classe 2, ela envolve proximal, podendo ou não envolver oclusal. E muitas dessas vezes ela acaba perdendo uma estrutura muito importante. Estrutura de reforço, uma estrutura que é importante na oclusão também, que é a crista marginal, né? Então, isso, a classe 2, a gente vai tentar, gente, nas práticas, quando a gente voltar, tentar dar uma certa preferência de reproduzir as coisas mais difíceis, tá? E mais importantes. Por exemplo, classe 2 e classe 1. Toda classe 2 vai ter que virar uma classe 1. Então, a gente vai tentar fazer com que a gente, na prática, entre direto na classe 2. Porque é mais difícil, porque vocês vão ter uma curva de aprendizado um pouco mais íngreme, mas eu acho que no final vai ser bom. Porque, basicamente, a gente vai ter intensivões daqui para frente, não, né? Quando a gente voltar. Né? A gente vai ficar laboratório manhã e tarde, e talvez à noite. Tá? À noite não é por um motivo, uma necessidade de repor carga horária, mas sim talvez por uma necessidade de dividir turma, por causa das regras que não é da faculdade, não é nossa, regras de biossegurança em ambientes fechados, tá? Tipo assim, viu? Imagina a Natália espirrando assim na sala, aí se tiver menos pessoas. Aí todo mundo sai correndo. Eu preciso de espaço, entendeu? Então tem que ter pelo menos ali 2 metros de vocês de distância para poder ficar ali. Então, a gente, com esses intensivões, a gente vai tentar dar uma focada, né, em conteúdos mais difíceis, tá? Não que vocês não vão fazer o fácil. Não que vocês Porque não vão fazer o fácil. para fazer a classe 2, vocês vão começar fazendo a classe 1, então. Isso. Então, essas aulas agora vão ter essa pegada. E aí eu queria saber se teve dúvidas. Recebi um elogio de Amanda Gifford, né? Gifford. Fala aí teu nome, Amanda, por favor, que eu não vou saber. Gifford. Gifford. Isso. Recebi até um elogio de Amanda Gifford lá no YouTube. No YouTube. Eu comento em todas. Ah, é? E você Aulas maravilhosas. Tá vendo? Só apareceu essa pra mim, Famoso. eu vou ver as outras. Pode olhar. Na de resina composta. Ah, mas essa eu te respondi, não respondi? Não sei, não. Ai, Rodar, que absurdo. Fica olhando isso. Só comenta, ela não olha se você responde. Depois eu vou ver. Você podia falar de novo sobre teste dos contatos oclusais. Dos contatos oclusais. Pré ou pós-restauração? Por que a gente faria pré-restauração? Boa, vamos falar das duas. Show. Vamos falar da pré primeiro, então, agora. Por que a gente faria pré? Só... Alguém sabe?
Eu acho que eu falei lá, né, na parte 2, se eu não me engano. Por que é interessante você, Para primeiro, não ter um contato muito próximo da interface adesiva? muito bom. Perfeito. Se você Exatamente puder ao isso. máximo evitar que essa cavidade envolva o contato oclusal, vai ajudar muito, entendeu? Então você testa os contatos e pensa, eu vou fazer de tudo para preservar esse contato sem precisar, né, que a cavidade envolva ele. Então você dá a volta ali e preserva para o contato ficar em dente. Se não for O elo... possível, oi, desculpa. Fala, Nath, fala. Nada? Não, eu já vou avançar, se você quiser falar uma coisa até agora. Não. O elo fraco da restauração é a interface adesiva. Tinha que lembrar que a interface adesiva é um adesivo. E o que é um adesivo? O adesivo é uma resina fluida, tem carga. Então, e é ali que a tua restauração vai dissipar a força. Então, os contatos têm que ser pelo menos a 1,5 milímetro em dente ou a 1,5 milímetro em resina distante da interface adesiva. Eu não posso ter um ponto de contato ou em dente ou em resina com menor distância do que 1,5 milímetro. Por quê? Porque isso pode gerar uma falha ali na adesão. Tá? Ou uma falha adesiva, ou uma coesiva. Isso é um assunto muito mais para frente, muito mais para frente. Mas a gente pode gerar uma falha ali no seu processo adesivo. Beleza? Entenderam? Aí você marca esse ponto para isso, para você conseguir. Se você já abriu a cavidade, você não sabe onde era esse ponto. Aí, a outra dúvida é teste oclusal para depois. Por que eu faço, após a restauração, o teste da oclusão? Vocês sabem o que a gente está falando quando fala teste, né? Pegar o papel carbono, e de preferência tem que ser um bem fininho, que a gente tem na faculdade, é muito bom. E aí pede o paciente abrir a boca, existe uma pinça própria que segura isso, porque ela fica fechada, mas não tem necessidade, você pode usar uma pinça de algodão. O paciente abre a boca e morde esse papelzinho. E aí o papel de um lado ele marca vermelho e do outro marca preto, mas tanto faz o lado que você quiser usar. Aí o paciente vai lá e morde esse papel. Isso você está fazendo o teste, né? Tem outra coisa também que eu acho importante falar, que é por que tem dois lados, né? Um vermelho e um preto. Porque, na verdade, quando você checa teste oclusal, você testa só a máxima intercuspidação, só a mordida assim, ó. É só isso que a gente quer testar? O que vocês acham? Não, movimento de lateralidade. Exatamente. Você também quer fazer os movimentos, esses movimentos mais dinâmicos, né? A gente quer fazer a protrusão, a gente faz a lateralidade para os dois lados e a gente checa isso, né? Isso é muito importante também, porque às vezes o paciente, no final de tudo, está sentindo alto. Aí você vai lá e dá para ele e fala, morde, ele faz. Aí você fala, não tem nada alto aí não, tá bem distribuído. Aí ele fala, nossa, mas eu tô achando estranho, tem alguma coisa errada. Porque às vezes no movimento de lateralidade, né, porque quando ele tá fechado ali mordendo, ele tá testando tudo, sem querer. E às vezes em algum desses movimentos ele tá sentindo incomodar mesmo. E a gente fala, não, deve ser porque a anestesia tá deixando estranho. Então, às vezes fica um pouco diferente mesmo, mas a gente precisa garantir que esgotou tudo, que a gente fez todos os testes para ter certeza. Então, a gente testa os contatos antes para tentar evitar que esse contato fique na interface adesiva e não prejudicar a restauração em longo prazo. E a gente testa depois para ajustar a oclusão do paciente, para não ficar nenhum contato prematuro,
para não ficar nem contato prematuro, não só na máxima intercuspidação, quando ele está mordendo, quando ele está fazendo os movimentos também da mandíbula, né? Lateralidade. E mesmo que, assim, por exemplo, você está falando de um dente posterior. Quando você faz a protrusão, você quer a guia dos anteriores para desocluir. Mas mesmo nesse movimento, às vezes a sua restauração deixou um ponto alto que está atrapalhando. Então, você precisa checar tudo, né? Igual, se é do lado direito, eu não vou fazer a lateralidade só mexendo para um lado. Eu faço para os dois, para saber se não tem interferência nem no lado de trabalho, nem no lado de balanceio. Então, não é só um tipo de movimento, a gente faz tudo depois que a gente finaliza essa restauração, tá? A primeira coisa que a gente faz, depois a gente faz o ajuste da anatomia, se precisar melhorar alguma coisinha, né? Textura, acabamento, polimento. Então, mesmo porque acabamento e polimento muitas vezes a gente fala para fazer 24 horas a 48 horas depois, então o ajuste oclusal não pode. O ajuste oclusal faz parte da primeira sessão, tá? Tem alguma dúvida, gente, em relação a isso? Professora, eu Diga. tenho uma dúvida, porque no vídeo ele falou sobre a interface adesiva, que teria que ser 1,5 milímetro acima do dente ou restauração. Não pode ser menor. Mas então, por exemplo, teria ali a resina e aí a gente faria esse contato acima da resina, na resina, ao lado. Não entendi isso direito. Então, Tô com dúvida nisso. deixa eu queria também não ver. entendi. Eu vou ver se eu compartilho com vocês um slide só para mostrar uma foto de uma oclusal com uma restauração. Deixa eu ver. Ah, perfeito. Por algum acaso, eu estava vendo uma aula de adesão que eu tinha, e aí eu vou compartilhar esse slide com vocês, que eu vou explicar. Vocês estão vendo, né? Então, o ideal que o Rudá está falando é que você não tenha o ponto de contato, né, aquela areazinha de contato oclusal aqui. Se for para, se você conseguir o máximo que você conseguir, você quer que ele fique em dente. Esse seria tipo um ponto ideal. Você quer que fique em dente. Então, se você conseguir preservar, né, esse espaço aqui, ao invés de avançar demais na hora da abertura da sua cavidade, porque às vezes a cárie é oculta, né? Então, ela tem uma portinha de entrada. Ai, difícil desenhar. Uma portinha de entrada e está ocupando todo esse espaço aqui embaixo, né? Então, a gente tenta o máximo possível preservar essa abertura. Mas, cadê o negocinho? Às vezes, a gente não consegue preservar muito o dente, a gente acaba tendo que abrir. Ah, tive que abrir a cavidade. Sim, mas naquele lugar onde você sabe que é o ponto, que é o ponto que tem o contato oclusal, você tenta preservar. Não conseguir preservar, não pode deixar esse pontinho aqui. Aí o que você faz? Você pode estender um pouquinho, tá? Para que esse ponto fique apenas em resina composta. Entende? Aí ele não tá nessa interface aqui, ó. Não tá pegando aqui. Ele tá ou aqui ou em dente. Tá? Essa distância entre o pontinho e a linha tem que ser de pelo menos 1,5 milímetros. Entenderam? Agora ficou claro. Tá vendo? A linha ali é a interface. E o pontinho são as possibilidades de contato com o antagonista. Então, essa distância entre qualquer pontinho desse e a linha tem que ser de pelo menos 1,5 milímetros. Você quer fugir o máximo possível daqui. E 1,5 milímetros em boca, gente, é muita coisa. Esse que é o problema. Esse que é o problema. E aí, às vezes, o contato tá ali, a gente estende muito para o contato ficar a 1,5 milímetros da resina, em resina. Só que aí fica com pouca estrutura. Gente, a odontologia é muito difícil.
na boca, lá no dia a dia, a gente tem que estudar demais, demais, demais. Principalmente cara, tudo você vai ter uma questão de ganhar e perder. Então, às vezes, a gente acaba infligindo essa regra para não virar uma coroa ou virar uma onlay, por exemplo. Né? É bem complicado, gente. A odontologia ela tem que ser muito estudada. Mas essa aí é uma das regras clássicas de qualquer restauração, tá? Não é só a restauração em resina, mas em restauração em amálgama, restauração em cerâmicas, todas elas seguem essa regra. Por exemplo, você vai fazer uma inlay. Vocês sabem o que é uma inlay? Inlay é uma restauração indireta, tá? Só que ela não cobre cúspide, ela só é entre cúspide. Inlay, lay é cúspide, tá? Ela é entre as cúspides. Então, eu, Natália, Fábio e o pessoal da dentística toda, a gente não faz inlay, a gente não acha pela ciência, não acha uma boa técnica, tá? Mas tem na literatura, talvez vocês façam um dia um curso que uma pessoa recomende inlay. Inlay é uma restauração indireta, ou seja, feita no laboratório, né, que não acomete nenhuma cúspide. E aí você vai ter uma interface adesiva na oclusal também, da mesma forma, igual essa foto que a Natália mostrou. Então, a distância do material restaurador, do contato, também tem que ficar ou a 1,5 mm da interface adesiva em material restaurador ou em dente. Tá? Inlay é como se fosse uma MOD, só que expulsiva e feita no laboratório. Por enquanto, acho que é a informação que mais vocês vão entender. Mas período que vem, eu e Fábio, a gente passa nisso de novo. Beleza? Então, gente, qualquer restauração... Do ponto... desculpa, pode falar. Não. Qualquer restauração, o ponto de contato tem que ficar a 1,5 mm de distância da interface adesiva. Ou da interface dente-restauração, que eu acho que é até melhor, já que influencia todas as restaurações. Fala, Natinha. Não, Pepe, eu ia perguntar isso, se tá todo mundo ok com essa parte do... Entendeu direitinho a parte dos testes de contato e tal. Tem alguma dúvida ainda? Beleza, todo mundo entendeu. Tem uma parte também que eu acho muito importante, que eu vou até compartilhar aqui, que é a parte de remoção de cárie, né? Eu imagino que não tenham tantas dúvidas, né? Mas eu acho importante que vocês entendam a diferença entre as brocas, tá? Porque, assim, quando a gente pega no nosso material, a gente tem... Vocês mesmos, né? Quando vocês compraram inúmeras brocas, inúmeros materiais e aí fica olhando para aquilo ali meio perdido, né? Rapidinho, eu vou ver se eu acho aqui. Eu vou pegar aqui uma aula que eu tinha que tinha um pouco sobre instrumentais, tá? Rapidinho, que demora um pouquinho para abrir. Que eu quero só reforçar essa parte desse conteúdo com vocês, que eu pensei que pode ser uma boa oportunidade. Achei vocês de novo. Peraí, vou compartilhar. Aqui. E não é essa, não. Essa aqui. Vocês estão vendo? Instrumentais. Sim, professor. Então, né? Tá. Vamos lá. Então, eu não vou ficar, enfim, me prendendo nessa partezinha aqui, mas que tem mais importantes. E, gente, fechou. Deixa eu voltar aqui.
Achei. Vamos lá, então. Não vou ficar me prendendo aqui, não, mas porque esses instrumentais acho que vocês já estão bem familiarizados. Essa pinça é a pinça que eu falei para vocês. Ela tem esses dentinhos e a gente aperta elas bem aqui, quer ver? Nessas duas partes aqui, ó, a gente aperta ela e abre e a gente consegue segurar o papelzinho que a gente usa para fazer os testes de contato, tá? Essa é a pinça que eu estava falando, que eu queria exemplificar para vocês, né? Sonda exploradora, se vocês acharem que tem alguma dúvida de algum material, vai falando para mim, tá? As sondas periodontais, que eu acho que também vocês já estão craques. As escovinhas de Robson também tem formatos diferentes, com a pontinha para entrar mais na oclusal, tá? A taça de borracha, a gente tem também essa borracha mais pontudinha para limpar as áreas de cicatrículas e fissuras, né? Enfim, deixa eu passar essa parte aqui. Vocês têm dúvida sobre os instrumentos rotatórios de vocês? Vocês têm dúvida? Não estou vendo aqui o bate-papo, mas eu acho que não, né? Não, né? Não. Tá bom. Isso é uma questão que eu acho muito importante para vocês entenderem sobre a caneta de vocês, né? Não sei se está muito claro nesse slide, mas assim, a caneta de alta rotação, ela roda muito mais, né? E por ela rodar mais, ela vai conseguir desgastar mais e ela vai esquentar muito. Então, assim, a gente não pode usar essa caneta de alta sem a irrigação. Então, a irrigação dela consiste em 3 jatinhos de água, né? Dá para ver 2 nesse ângulo aqui, que vão direto na pontinha do instrumental, tá vendo? Que é a ponta ativa da broca. Isso faz com que o material de vocês fique bem refrigerado. A baixa rotação, ela não gira tão rápido, né? Mas mesmo assim, por conta até de trepidar um pouco, ela produz muito calor também. Só que o jato dela vem daqui, dessa pontinha aqui, é um só, tá? Ele vem e você acopla uma mangueirinha nele. Nunca não solta essa mangueirinha, só se for para limpar, trocar a mangueira. Mas, assim, muita gente acaba soltando, perde e aí usa sem a mangueirinha. Mas a mangueirinha é muito importante, tá? O material de vocês vem também com um mandril adaptador, que é para vocês adaptarem a broca, que é quando a broca é de alta rotação, vocês querem adaptar na baixa, né? Mas acho que vocês já sabem bem sobre isso, tá? A broca de vocês, ela é composta pela haste que fica praticamente toda dentro da alta rotação ou da baixa, tá? Porque às vezes a gente vê vocês colocando, mas ela não entrou totalmente. Então a gente tem que sempre conferir. O intermediário é essa ponta aqui, né, que vai afunilando, que fica para fora, e a ponta ativa, né, é a ponta que vai cortar. Esse intermediário ele pode ser mais longo em algumas brocas ou mais curtinho. Muita broca que se usa em endodontia, ela é bem mais longa, né, para alcançar lá o fundo, né, do soalho da cavidade quando você quer fazer o acesso, né, à polpa dentária. Então, às vezes são bem longos, né. E aqui é uma broca duas de baixa, tá vendo? E as brocas de alta rotação, como elas são mais fininhas. As pontas diamantadas, elas têm, deixa eu ver se tem, elas têm são partículas abrasivas, né, diamantadas na ponta dela. É bem diferente dessa broca aqui que é laminada, tá vendo? São várias lâminas, aí a gente tem brocas com mais lâminas, menos lâminas, mas eles fazem um corte, né, dessa forma, como se fosse uma faca. Enquanto que as
diamantadas, elas possuem diamante nessas pontinhas abrasivas, né, diamantadas nessa superfície, e elas fazem o desgaste que é por abrasão. Então, esse corte é diferente. Então, por que eu estou voltando nesse assunto? Porque quando a gente vai acessar uma lesão cariosa e a gente precisa acessar o esmalte dentário, o esmalte é como se fosse um vidro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o material que a gente usa. Se a gente usar uma broca que corta como faca, vocês acham que vai funcionar muito bem no esmalte? O que vocês acham? Não estou com acesso ao chat. Vocês devem estar falando alguma coisa no chat. Eu vou ver aqui. Não vai funcionar muito bem, né? Não vai funcionar por quê? Porque pode causar trinca. E essas trincas vão acabar sendo propagadas pelo esmalte ao longo da vida, né? Não é uma coisa assim que pode causar um problema imediato. Mas quando você causa uma trinca no esmalte, você enfraqueceu ele. E aí, né, durante anos de mastigação ali, ele pode um dia vir a fraturar. Então, a gente evita esse problema de acontecer usando essas pontas diamantadas. Muita gente chama de broca, o nome talvez mais correto é ponta diamantada, tá? Essas pontas, gente, a gente tem assim uma quantidade de formatos que eu nem sei, assim, nem sei dizer quantas milhares de pontas deve ter. Mas a gente usa muito, mesmo que você não saiba o número exato dela, a gente tem também, usa o nome pelas características. Por exemplo, a esférica, que é o que a gente mais usa em dentística. A gente fala muito, pega uma ponta diamantada esférica. Aí você escolhe como, qual ponta que eu vou usar para esse dente, essa cavidade. Tem pontas maiores, né, com diâmetro maior, que são as, por exemplo, 10, 15, 10, 16, intermediária 10, 13, 10, 14, pequenininhas, menorzinhas, 10, 11, 10, 12. Você vai usar do tamanho compatível com o que você quer para fazer o acesso, né? Você não vai usar uma ponta diamantada esférica grande demais, né? Com diâmetro grande demais, se você quer abrir uma cavidade pequenininha, tá? A gente fala muito desse tipo de ponta diamantada também, porque é uma ponta em chama. Então, às vezes, vocês vão ouvir a gente falar isso. Tem essa em carretel, que a gente usa para remoção de amálgama, principalmente, né? Ela é ótima, porque por ela não ser esférica, a esférica iria desgastando as paredes, né? Para poder tirar o amálgama dos cantinhos dos ângulos. E essa broca, não, ela não desgasta aqui no meio, tá vendo? Não desgasta quase nada, porque ela é fechadinha. E enquanto que nessa outra parte aqui, né, desse triângulozinho maior que está voltado para fora, ela acaba desgastando mais. Então, a gente consegue acessar os cantinhos da cavidade. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? A gente tem também, ó... que bom. As pontas diamantadas mais afuniladas, a gente tem as cônicas, enfim, a gente tem muitos tipos. Em prótese, vocês vão aprender muito mais, né, além sobre o formato das pontas, porque vocês vão usar para coisas específicas, né? Término de preparo que tem chanfro, ombro, enfim. E aí vocês vão ter que usar a broca específica, então vocês vão acabar tendo que decorar números. Para a gente, o mais, assim, que a gente vai usar muito na dentística, essa aqui, são essas pontas esféricas. Então, às vezes eu vejo isso, eu estou na clínica, eu falo, pega uma ponta diamantada esférica, aí o aluno fica meio confuso, então eu gostaria que vocês, tipo, já entrassem isso, que a gente está falando do formato dela, né? Eu não preciso especificar um número, né? Apesar delas terem um número, às vezes... pode ser a 1012 ou a 1011. Aí eu falo, uma ponta diamantada esférica, pega aí as que você tem para eu olhar. E aí você sabe que é 1011, 1012, geralmente esses números 10, acompanhado de um númerozinho, até 16 são as que, de 11 a 16, são as que a gente usa bastante, né? A gente usa brocas nesse formato aqui para bisel, tá? Depois vocês vão ver quando a gente estudar a classe 4. Enfim, aí a gente vai comentando mais quando chegar esse momento, né?
Então, enfim, só para lembrar aqui, né? Elas são separadas pelo formato da ponta ativa, a esférica, em chama, enfim, tronco cônica, cone invertido, vocês vão ver, tem muita coisa. Potencial de corte, isso também é importante, porque vocês compraram, por exemplo, um kit de pontas finas e ultra finas. A gente tem as regulares, que vão causar maior desgaste, as finas e as ultra finas. A ultra fina é para alisar bem mesmo, é aquela última que você usa para deixar bem lisinho, né? Para dar um bom acabamento no final, quando você quer desgastar bem pouco da restauração. Então, elas têm essa granulação, que a gente chama, né? Variável, né? Regular, fina e ultra fina. Vocês vão conhecer também quando a gente começar a usar. E o formato do ângulo na borda, né? Que isso também eu acho que é mais relevante até para a parte de prótese, né? Porque é aquilo que eu falei, do término de um preparo, né? Para você fazer, para ficar bem adaptada à restauração indireta que você for fazer, aí você vai ter uns tipos de términos. E as colheres de dentina, isso a gente usou, né? Essa esférica diamantada, a gente usou para o acesso à lesão, né? Para remoção de tecido cariado, eu vou até voltar aqui, que eu não sei, a gente pode usar essas laminadas em baixa rotação, tá? Sempre em baixa rotação, porque senão você vai desgastar a dentina sadia. E mesmo assim, como a gente faz uma remoção parcial do tecido cariado, usar brocas para remover, a gente acaba perdendo o tato. A gente não sente, pode acabar tirando dentina demais. Então, o mais indicado também hoje, o mais preconizado, é usar a colher de dentina mesmo, porque a gente sente o que a gente está fazendo, não é uma broca, enfim, que acaba que a baixa rotação tem que ser com irrigação, então fica difícil visualizar mesmo, tá? E tudo parece mais amolecido, então você pode acabar tirando demais com a broca. De regiões que você quer remover totalmente, tipo alguma margem para deixar bem limpinho, a broca vai ter uma função boa. Agora, acho que a colher de dentina vai ser melhor nesses casos, né? Acredito que o Rudá concorde comigo. E essa colher de dentina, ela não precisa estar totalmente afiada, né? Porque a gente, mais uma vez, não quer remover toda a dentina, a gente remove parcialmente, né? Enfim, aqui vão entrar os outros materiais, né? Mas aí eu queria passar esse conteúdo para vocês, que eu acho que é importante. Vocês têm alguma dúvida disso que eu falei, gente? Cadê? Perdi o chat. Não. Só que... Ah, tá. Beleza. Eu queria... era só para mostrar essa diferença, porque mesmo parecendo pouca coisa, eu sei que são questões que quando vocês entram na prática, né, para fazer, a gente às vezes vê vocês cometendo alguns errinhos, então... Nath, essa turma tem aqueles dentes, né? Não sei como é que ficou essas questões dos dentes, se o pessoal lá também não conseguiu produzir, isso a gente tem que ver. Mas os dentes que a gente encomendou lá naquele projeto lá da UERJ, do TRA, ele passa certinho essas características aí na hora da remoção tecidual. Então vai ser muito legal isso. Isso, vocês vão conseguir avaliar a consistência da dentina e remover só a dentina mais infectada, né? Isso vocês vão ter uma boa noção mesmo com esses dentes. Professores, então, acabou que com relação aos dentes, a gente tinha pedido para entregar em abril. Eu até que entrei em contato com a menina de lá. Amanda, né? Isso. E aí a gente entrou na quarentena, foi em março, né? Uhum. E ela também não falou mais nada comigo, nem a gente com ela.
exatamente por esse fato da quarentena. Eu não sei como é que ficou. Assim, É. imagina, Provavelmente paralisaram, né? Mas devem entregar. eu acho que deve entregar quando terminar, mesmo porque eles já deviam ter começado a fazer, eu imagino, então... Então, eu até cheguei a encomendar, só que a gente não efetuou, Uhum. não efetuou o pagamento. Mas geralmente... Relaxa, quando a gente voltar, a gente volta a esses contatos, até porque a gente ainda tem toda a questão de amálgama. O amálgama vem primeiro. Mas vocês acham que seria melhor já entrar em contato com ela de novo? Assim, de repente você até pode falar com ela, assim, só para mostrar que ainda está interessado. Exatamente. E que Entendi. assim, vocês não fizeram pagamento porque entrou em quarentena. Só para dar mas que vocês estão interessados nos dentes, vocês vão comprar sim. Mas acho que o professor Monerá também, ele sabe que a gente nunca teve problema, assim, de um aluno que não quis comprar os dentes, né? Então, ele sabe que a gente, tipo, que a turma, na fase confiável que vocês vão... Então, ele deve ter produzido já com antecedência já para fornecer para vocês, eu imagino. Talvez não todos, então talvez a gente tenha que esperar um pouquinho, mas é isso que o Rudá falou, não vai ter problema, porque a gente ainda tem que fazer os preparos para a amálgama e as restaurações, então acho que vai dar tudo certo. Entendi, tá ótimo. Então, vou mandar uma mensagem para ela. Vou botar só essa foto aqui de novo. Agora esse slide para mostrar, tá vendo? Eu acho que vocês devem ter visto esse aqui na aula, né, que o Rudá deu. Só para lembrar que, assim, a cavidade, ela não é, né, o que a gente vê ali do lado de fora, né? Às vezes parece uma portinha pequenininha, mas tem uma resina aqui. A gente nem sabia, mas está infiltrada. E aí, nosso acesso à lesão tem que permitir a visualização dessa cavidade. Eu não posso querer, desse buraquinhozinho bem petitinho aqui, conseguir remover essa dentina toda infectada e restaurar, né? Que eu vou acabar fragilizando esse esmalte, ele acaba fraturando. E percebam como o aspecto clínico é uma questão que te leva ao erro, né? Percebam, a gente acha que é só no sulco ocluso palatino. Vocês percebem que a ponte de esmalte foi embora, a fossa central foi embora e provavelmente escavando aí vai ter mais áreas sem estrutura. Então a gente não pode, é só um buraquinho, não é bem assim não, gente. Nunca fazer isso. Às vezes vai ser só um buraquinho e a gente fica muito feliz, mas não é sempre. Então a gente não pode, né, subentender que é só um buraquinho pequenininho. Exatamente. Nessa parte de remoção de cárie, gente, como que tá? Vocês entenderam bem? Tem alguma dúvida? Vocês querem passar pra gente? Nossa. Depois que a gente removeu, então, a lesão de cárie, né? Aí a gente procede com o quê? Talvez seja uma pegadinha. Minha pergunta. Eu acho uma pegadona. Removi parcialmente a lesão de cárie. O que eu faço? Removeu seletivamente. Seletivamente. Isolamento. Isolei. Porque eu posso isolar antes ou depois, tá? Eu posso fazer essa remoção de cárie com dente isolado. Na verdade, com Covid-19, vocês vão fazer tudo isso. Exatamente. O antigo protocolo, a gente só tinha necessidade de isolar quando a cavidade tinha chance de acertar a polpa. Tá muito profunda, a gente, por cuidado. Exatamente. Atualmente, até agora não, por causa do Covid, a nova
novo protocolo é abrir isolado. Tudo, porque Tá? se você for usar autorrotação tem que estar isolado, porque produz muito Exatamente. aerosol. Foi Mas uma aí tá reunião de isolado. 3 horas, né, Natália, para falar disso. Na verdade, de tudo na vida, né? Foi uma Foi, mas foi bom, foi reunião, bom. nossa, Foi foi muito muito boa, esclarecedor. muito boa. Então, tá isolado e eu removi o tecido cariado parcialmente, né? De forma seletiva. E aí, o que a gente procede? Nath quer falar? Não? O que É a o gente... condicionamento ácido? Condicionamento ácido. Então, por isso que eu falei que era uma pegadinha. Porque eu não falei a profundidade da cavidade. Então, o próximo passo seria verificar se existe a necessidade de aplicar algum material, algum cimento odontológico, né? Algum Cimento protetor. de hidroxicálcio ou ionômero de vidro para proteger o complexo dentino-pulpar, tá? Então, a gente não pode esquecer dessa etapa de proteção se houver a necessidade, assim, de um material complementar, porque o adesivo mesmo pode selar aquela superfície e pronto, mas a gente tem que ver se tem necessidade de algum outro material. Mas aí é uma cavidade de média profundidade, não tem muito problema. Aí a gente segue o que a Natália falou. Vamos aplicar ácido adesivo, né? Fazer toda essa etapa do sistema adesivo. Vocês têm dúvidas sobre as etapas do sistema adesivo ainda, gente? Ou acho que aquela aulinha que a gente discutiu também ficou mais claro? A aula e o artigo, né? A E gente o teve artigo, duas duas discussões. discussões, Acho que foi, né? Acho que Essa foi. parte. E aí, depois do sistema adesivo, tudo a gente seleciona as resinas compostas. Para dentes posteriores, vocês selecionariam qual resina? Quanto ao tamanho das partículas, né? Eu posso usar uma macroparticulada? Jamé, né? Jamais. Não. Microhíbridas e nanoparticuladas, que seriam que a Perfeito. gente escolheria? Isso, perfeito. A gente usaria uma microhíbrida ou uma nanoparticulada para um dente posterior, tá? E aí eu selecionei a... Lembrando também que a gente já selecionou a cor antes de tudo, né? No nosso caso hipotético. E aí eu vou fazer a minha restauração. O que eu tenho que prestar atenção para fazer essa restauração? Eu fazer de forma com a técnica Do incremento único. incremental. Uhum. Exatamente. A gente faz a técnica Professora, é incremental ou é excremental? incremental. Ah, então tá bom. Nada de De mexer. melequinha, técnica da meleca. Isso também é um vício, gente, que vocês assim não podem pegar, que é isso aqui. Porque quando você pega aquele pedacinho da resina, você quer que ele fique bem perfeitinho para você colocar na cavidade. E aí tem gente que faz a técnica que o Rudá, né, delicadamente chama de técnica da meleca. Por quê? Porque fica uma bolinha, mais fácil de encaixar, né? A gente pensa. Só que a gente vai ensinar para vocês umas técnicas com um pote da PEN de silicone, né? Para vocês trabalharem, porque a tua mão com a luva, mesmo que você tenha trocado de luva, o látex acaba interferindo também na resina, nas propriedades da resina. Então, você não pode fazer isso, porque sua luva não pode ter o contato com o material resinoso, com a resina composta. A gente vai Dependendo da trabalhar... resina, fica tudo cinza, cara. Fica horrível, mancha, por Horrível. mais que seja uma luva nova, não importa. Exato. Mancha, fica horrível, né? Eu tenho tipo alguns casos de exemplo para dar disso e de colocar um incremento de resina, passar adesivo, colocar outro incremento, passar adesivo. Tem gente também que faz isso e eu já Até tive arrepio casos. aqui, ó. Além das propriedades mecânicas, porque você está botando só matriz resinosa ali que atrapalha, né? Mancha tudo. A restauração ficava manchada e a gente nunca sabia por quê, até que eu vi como estava sendo feita.
Então, assim, tem que ter muito, muito cuidado com o jeito que a gente vai fazer essa restauração para, enfim, é o mais simples que tem, pega a resina com a espátula. Se você quiser, a gente vai ensinar essa técnica para fazer como se fosse uma cobrinha com a resina, só que com um pote d'ápen, aí você consegue pegando as porçõezinhas de forma que não fique tão irregular, né? O pedacinho que você pegou. Mas a gente explica para vocês na prática também, né? Então, a gente vai fazer isso de forma na técnica incremental, né? Para diminuir o fator C e tudo mais. E aí a gente vai também, aí eu vou só abrir aqui para botar a foto para vocês, que eu acho que visualizando vai ajudar. Aí a gente vai seguir para a colocação da resina de dentina, né? Essa resina de dentina a gente escolheu, né? Tá com um material com uma resina com uma opacidade um pouquinho maior, e aí vocês vão ver que tem um espaço aqui em cima que não é preenchido. A resina de dentina, se você olha de lado, ela tem que estar bem uma rampinha mesmo, né? E é importante a gente usar o espelho nesse momento para olhar, né, de lado, não só olhar nessa vista oclusal, porque aqui a gente não tem a dimensão se a nossa resina está assim ou se ela está fazendo a rampinha, porque tem que deixar espaço para resina de esmalte. Então, uma técnica que a gente faz e que funciona sempre super bem primeiro repõe uma cúspide, depois repõe outra cúspide, tudo com a resina de dentina, né, começando. E depois a gente repõe outra cúspide. Se a gente achar que a cavidade está um pouquinho maior, você pode até completar um pouquinho na área aqui, ó, de crista marginal, se tiver mais embaixo dela, tá? E aí depois a gente entra com a resina de esmalte, tá? Lembrando quando a gente fala de não unir paredes opostas, é isso aqui, ó. Eu fiz essa cúspide, eu fotoativei. Eu fiz essa cúspide, eu fotoativei. Eu fiz essa cúspide, eu fotoativei. 3 etapas. Tem gente assim, com o tempo, vocês vão estar com o olhinho bom, vocês vão ver que vocês podem fazer essa cúspide na vestibular, fotoativar, depois as duas da lingual, tá vendo? Elas não estão se tocando. Então não tem problema, você pode fazer as duas e fotoativar, tá? Lembrando que o fotoativador também tem que estar o mais próximo possível da resina composta sem encostar, então não pode, né, ficar com ele assim. Tem que prestar bem atenção, tá? Aqui também só para mostrar, né, que a gente faz na forma das cúspides, porque isso ajuda muito na anatomia. Se você fizer assim, no final das contas, respeitando, né, o formato das cúspides na camada de esmalte, você já pode até marcar o sulco, se você conseguir, né, estiver visualizando, tem muito sulco, você pode até marcando. Já ajuda muito na anatomia. Vocês têm dúvida, gente, sobre essa parte da técnica incremental? Por enquanto não, né? Tá bom. Acho que isso aqui também já foi. Então, é só sobre a técnica incremental o resto, então. E aí a gente passa, depois que finalizou essa restauração, faz os testes de novo, né, da oclusão do paciente, né? E o acabamento e polimento, né? Isso na classe 1. Vocês entenderam bem a função da cunha e da matriz parcial biconvexa na classe 2? Vocês têm dúvida nessa parte da classe 2? Não? Todo mundo captou bem, né? Então, passa para mim aí as funções da cunha. A cunha vai ajudar a selar a parede gengival? Isso.
ela adapta, quando você coloca a cunha, ela é selamento gengival, não, mas selamento da Da margem parede gengival. gengival. Isso. Isso. Porque você colocou a matriz. Quando você coloca a cunha empurra essa matriz para a matriz encostar bem encostadinha nessa margem gengival ou margem cervical da restauração. E aí não extravasa material, fica bem adaptado. Essa é uma, tem mais uma função. A outra função, tem mais duas, né? A outra função é estabilizar mesmo a matriz, para que a matriz não se solte, né? Não fique... Não se movimente. Não se movimente. E tem mais uma. Qual que é a outra? Que é importantíssima. A matriz, ela tem 0,5 milímetro de espessura, mais ou menos, uma matriz metálica, né? Se você coloca Tem só... contatos interproximais? Tem. Se você bota essa matriz, quando você tira, vai ficar aquele 0,5 milímetro, né? E aí, o que você faz para compensar? Você coloca a cunha faz o afastamento dental. Quando ela afasta, aí depois que você tira a cunha e tira a matriz, o dente volta em posição. Ele anda aquele espacinho pequenininho do ligamento periodontal que ele tiver, né? Então, até uns 0,25 milímetros para cada lado, né? Um dente para cá, outro dente para cá. Então, você acaba conseguindo afastar aí pelo menos 0,5 milímetro para conseguir compensar a espessura da matriz. Então, você afasta. Quando você faz amálgama, o amálgama você até empurra ele para as paredes, mas a resina você acomoda ela onde a matriz estiver. Se você empurrar, ela se afasta, né? Ela fica fina. Então, você precisa que tenha esse afastamento para você conseguir fazer uma resina mais... Enfim, reproduzir essa proximal do dente totalmente, né? E aí, quando você solta a cunha e o dente volta, você tem um contato proximal. Hoje em dia, assim, eu acho que talvez não use esse tipo de matriz, talvez só serviço público, assim, né? Porque acho que é bem difundido já, né? Eu já até trabalhei em serviço público que tinha essas matrizes, né? Você recortava a sua própria matriz, mas assim, tinha um anel. Então, acho que funciona bem, né? E aí... Cadê o... Aqui. E aí, gente... Esse bate-papo também não é... E aí, lembrando que a gente sempre vai começar a restauração pelas proximais, né? Porque a área mais difícil de eu enxergar. Eu preciso selar aquela cervical, primeira coisa, né? E aí, a gente usa essa matriz, né? Que vocês viram na aula, esse anel, a matriz metálica parcial biconvexa. Lembrando que essa parte aqui, que é convexa, vai para o oclusal, e essa parte mais côncava vai em direção à cervical. É isso? Isso. É isso. É. E aí, até por formato da papila também, né? Vai adaptar melhor. Uhum. E aí a gente tem ela encaixadinha aqui no manequim para vocês verem também, né? E o anel, ele serve para adaptar essa matriz nas paredes vestibular e lingual ou palatina, né? Uhum. E deixa ela até mais convexa, ela dá até um formatinho nela que ela fica um pouquinho mais convexa e você consegue copiar e fazer melhor essa parede. Nessa foto tem uma questão interessante que na boca é muito difícil disso acontecer. De duas cunhas, uma em cima da outra, e não uma ao lado da outra. Né? Isso no manequim às vezes é necessário, mas na boca só dá se tiver alguma recessão, alguma coisa assim. Mas na boca, uma ao lado da outra é muito comum. Às vezes você precisa. Tá? Esse esqueminha aqui eu acho que eu tinha na aula também, né? É bem legal esse esqueminha aí.
É. Só mostrando que a matriz está adaptada no dente que eu quero restaurar, né? E a cunha encostando essa matriz aqui na face cervical, na cervical do dente, né? Mas acho que ninguém teve dúvida nisso não, pelo que o pessoal falou, né? Cadê vocês? Perdi. Aqui. E aí, lembrando que a proximal também, a gente nunca vai construir fazendo em um incremento único, porque imagino tanto a área aqui que a gente está unindo, ó, paredes opostas, tá vendo? E é justamente numa área super crítica. Então, a gente tem que sempre fazer de forma incremental, por mais que nos dê trabalho. Essa parede proximal tem que ser construída bem calmamente, para que ela fique, realmente cumpra essa função sem se soltar da cervical e aí provocar uma área de infiltração, né? Então aqui, ó, construí em duas partes, né? Fiz uma, fotoativei, fiz outra, fotoativei. Vocês têm mais alguma dúvida em relação à técnica? Ó, construindo aqui num dente, né, de ser humano que não seja de manequim, para vocês verem que é basicamente a mesma coisa mesmo, ó. Construiu primeiro um pedacinho da parede na vestibular, depois um pedacinho mais para lingual e depois foi feito aqui o preenchimento aqui no meio para terminar a formação dessa crista marginal. Depois, aí é uma classe 1 de novo. Por isso que a gente prefere até fazer essa classe 2, porque a classe 1 vocês vão praticar bastante dessa forma, tá? Então, acho que essa parte ficou bem clara, né? Eu tô levantando as questões porque a gente quer saber se vocês estão craques mesmo. Tô com medo da prática. Nada, é uma delícia fazer resina composta. Eu adoro, adoro, adoro. Quase terapêutico. Ah, muito. Eu gosto muito. E é diferente de escultura, que o pessoal vai achando que é igual esculpir em cera. Não, tem nada a ver. Não. Às vezes você odiou esculpir em cera e vai amar esculpir em resina. Mesmo porque a cera você criou um dente inteiro, né? Exatamente. Na restauração, ainda mais no início, vocês vão pegar dentes com cavidades menores, você tem o dente para você dar uma coladinha de para onde está indo o suco e tudo mais. Aí com a prática vocês vão começar a conseguir fazer restaurações mais extensas. E aí depois vocês vão entrar nas provisórias, aí reconstrói o dente inteiro. Mas na dentística agora a gente está com a parte gostosinha para fazer a restauração. Thaísa, socorro. Ai, meu Deus. Em relação ao acabamento e polimento, vocês têm alguma dúvida? O Fábio tinha feito esse esqueminha também com as brocas para mostrar, ó, que a gente tem as finas e extra finas, né? Que a gente usa para acabamento. Então, em geral, a gente começa com as finas para tirar fazer um ajuste oclusal, um ajuste mais grosseiro, e depois passa a extra fina para ficar bem lisinho. Né? E aí o formato... Antes de fazer o polimento, né? Isso, antes de fazer o polimento. Aí o polimento com as borrachas também que vocês têm, usando... Às vezes tem verde, então seria verde primeiro, depois amarelo, depois branca, ou amarelo, depois branca. Tem escovinhas também que são interessantes para dar bastante brilho. E tem os discos que são mais usados em dentes anteriores, mas a gente pode usar... o Fábio botou até o disco de feltro com a pasta diamantada. As borrachas de vocês são o que a gente chama de impregnado. Eles têm na própria borrachinha um produto que dá brilho, então borrachinha branca. Então você não precisa dessas... Vocês não vão precisar da pastinha por enquanto, mas dependendo do material que vocês comprarem, aí vocês vão usar.
Mas os discos, eu acho interessante esse uso, apesar de eu achar que quando você usa disco em posterior tem que ser assim, com o maior amor e cuidado possível, porque eu já participei de momentos de cortarem a língua com um disco que não foi fácil, de ter que dar ponto, fazer sutura em língua, porque o aluno usou o disco em molar, né? Então, assim, tem que ser... meu Deus. Foi bem desesperador para mim também. Ainda mais que, assim, eu não faço cirurgia, né? Então, sorte que a Keila estava lá e ajudou. É uma outra professora que trabalha comigo. Mas tem sua validade, principalmente sob isolamento absoluto, aí eu acho fundamental, porque aí você consegue enxergar bem e a língua do paciente não vai onde não deveria. Você consegue, na proximal, ajustar esses ângulos com o disco, porque ele não desgasta dente. Né? A broca em alta, você pode correr o risco de desgastar demais e desgastar dente. Aqui, ó, você tira esse ângulo, dá uma alisadinha na proximal, sem maiores problemas, mas assim, tem. Agora que eu tô com medo mesmo. Não, gente, mas vocês não vão fazer isso, porque vocês vão ouvir a tia Natália na Atenção Básica 1, quando ela falar, pega a borrachinha para fazer o acabamento. Aí vocês vão olhar para mim e falar, não tenho borracha, não tem problema, a gente vai dar um jeito. Não vai inventar outro material, é só isso. Gente, eu tô rindo aqui porque foi muito engraçado esse dia, assim. Eu tava na outra clínica, aí a Natália chega, Rodar, eu quero falar contigo. Peraí, Natália, eu tô fazendo não sei o que lá. Rodar, mas aconteceu um acidente. Peraí, Natália, tô fazendo aqui um negócio aqui. Rodar, é sério, desce lá. Quando, meu Deus, tinha sangue pra tudo que era lado. Virou uma clínica de cirurgia, cara. Parecia um açougue. Aí aquela, Rodar, tu quer assumir aqui? Eu falei, eu não, pode terminar de estruturar. Já tinha começado, termina agora. Ela deu 3 pontos. Assim, ela só olhou para mim e falou, chama o Rudá, que o Rudá fez implanto, ele é bom em cirurgia. Aí vai eu correr atrás do Rudá enquanto ela continha o sangramento. Só que ela acabou conseguindo dar 1 ponto. Aí quando ela deu 1 ponto, ela fechou o meio, aí aliviou. Aí no final ela finalizou os 2. A gente já viu cada coisa, né, Nath? Olha, muito de sutura em língua não é mole, não. Eu já fiz na vida, mas eu era aluna ainda também, né? E redução de ATM? Já fiz 3 vezes lá na São José. Fiz uma vez só. 3 vezes. Rodar, sabe fazer isso? Na frente do aluno? Sei. Na verdade, a gente sabe, mas eu nunca tinha pegado. Eu já tinha estudado isso. Aí a primeira tentativa, nada. Segunda tentativa, nada. Aí tu respira, vamos lá, a técnica direitinho. Aí encaixou. Aí as outras 2 vezes a senhora desencaixou só um lado. Aí eu achei que era igual, fazer igual. Aí tentei a primeira vez, nada. A segunda vez, nada. A segunda vez eu vi aquele côndilo assim pra fora, falei assim, quer saber de uma coisa? Apertei, quando eu apertei o côndilo, voltou pra posição. Prática, olha. Mas enfim, esses acidentes, eu até gosto de mencionar algumas coisas assim, porque a gente tem que aprender com o erro dos outros também. Não é só com o nosso, não. Senão a gente fica errando. Então, assim, sempre que não tem algum material e tudo mais, a gente entende, não conseguiu esterilizar a tempo, ou está fazendo uma coisa que é um imprevisto, né? Principalmente quando é um imprevisto. Planejei fazer uma restauração, uma cirurgia, e no final tive que fazer uma restauração. Enfim, aí pode acontecer, mas é sempre bom conversar com a gente, que a gente vê, né, com algum outro colega que não vai usar e tal, ao invés de pegar material que não serve para tentar adaptar de um jeito, porque não quero perder ponto de material. Aí vai, quando você usa um material não estéril, você não está perdendo pontos de biossegurança, você está perdendo ponto de ética. E na verdade qualquer deslize ético, pela regra da faculdade, é 0. É 0 no dia, não importa. Não importa, é 0. E eu super concordo, entendeu? Porque quando você utiliza um material não estéril, você está botando a vida da pessoa em risco.
Por É isso isso. mas tem que sempre, enfim, isso vocês vão ver já mais em clínica, né? Mas aí Daqui a pouco. só tô falando isso porque, assim, Exatamente, Guilherme. principalmente hoje em dia, nossa. A clínica, o laboratório com suas limitações, um reflexo da clínica. Então, assim, por isso que a gente insiste com vocês em manequim, bochecha, porque, assim, não adianta, se vocês virarem o manequim de cabeça para baixo, pegar na mão e ficar fazendo, vocês não vão conseguir fazer na clínica. Então, a gente Vocês vão ver o insiste. quanto que a bochecha vai sofrer, quantas vezes você vai acertar a bochecha, cortar a bochecha, vai puxar a bochecha do cara até arrebentar. Do cara não, né? Do Bob. Cara, vocês vão perceber quantas vezes vocês vão acertar a gengiva na hora de fazer um lixar proximal, que vocês começam a fatiar a gengiva, a papila do Bob. Vocês vão ver isso tudo. Isso tudo é importante. Isso é importante, porque quando você vai passar a lixa, igual o Dó falou, aí você vai fatiar. Já furei o lábio do paciente com a sonda, tá vendo? Eu já cortei com a broca, filha. Fica calma. Então, quando você começa a fazer isso no Bob, você presta mais atenção. Caramba, eu cortei a gengiva do meu Bob inteiro passando essa lixa. Aí, da próxima vez que você for usar a lixa, você não vai aplicar tanta força, você vai controlar melhor. Tá isso, gente. Esses tipos de coisas tem que levar como aprendizado até no Bob. São erros que você comete no Bob, mas o Bob aguenta. Então, mas não significa que você tem que repetir o seu erro. Você tem que praticar para da próxima vez eu vou tentar lixar sem fatiar a gengiva. Aí você consegue, aí você já sabe qual é o peso da mão, qual é o jeitinho que você tem que fazer no paciente. Mas vocês vão arrasar, gente. A gente vai ter tanta prática assim, ó, seguida, que vocês Gente, vão é o que eu falo. e a gente vai produzir muito. A questão não é errar. A questão é você assumir e reparar o erro. Entendeu? É assumir e reparar o erro. Então, assim, perfurar canal. Só dentista ruim perfura canal? O endodontista? Não. Perfura canal quem faz canal. Quem faz dentística, em alguma hora, vai ter problema de contração de polimerização, aquelas questões todas. Porque a sua qualidade no início e no final do dia não são nada parecidas. Você começa o dia nos cascos, no final do dia, 8 horas da noite, tu já está cansado, destruído, tu não consegue ver mais nada, tu só pensa em ir para casa, tomar um banho, ver a família e dormir. Então, assim, aí nesse momento as merdas vão acontecendo. Tá? Já aconteceu uma vez, no final do dia, Nath, para de gravar aí, por favor.